Olá, sejam muito bem-vindos à aula 48, onde nós vamos falar sobre a importância da qualidade nutricional dos alimentos e da importância que isso tem em relação à quantidade de calorias. Muitas vezes nós tentamos perceber o que é mais importante, se é a quantidade de calorias ou se é a qualidade nutricional. Hoje vamos falar um bocadinho sobre este tópico. Desde já peço-vos desculpa por esta aula estar indiferida e não ser em direto. Neste momento, se tudo correr bem, estarei em Cabo Verde, então como não tinha a certeza absoluta se iria conseguir ter net com qualidade, iria ter uma câmara destas espetacular para fazer então esta aula, decidi deixá-la gravada e passar-vos o conteúdo na mesma com a gravação da aula. Ok? De qualquer forma, se tiverem alguma dúvida sobre a aula, se quiserem partilhar alguma coisa, podem sempre deixar nos comentários quando estiverem a ver a aula, está bem? Então, vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Antes, para quem não me conhece, eu sou o João Silva, eu trabalho dentro da área do fitness desde 2006, eu licenciei-me em 2007, mas em 2006 já dava aulas de hidroginástica, comecei por aulas de grupo, aos poucos fui-me começando a meter dentro da parte da musculação propriamente dita e aos poucos comecei a sair da parte presencial para a parte online, onde comecei a fazer acompanhamentos online desde 2019. Portanto, desde 2019 que já ajudei mais de 300 pessoas apenas com acompanhamentos online a transformar o seu físico e o seu mindset. O meu objetivo com esta página de Gym Tips que eu tenho no Instagram é todos os dias produzir conteúdo diário para ajudar as pessoas de forma gratuita a mudarem os seus hábitos, a tornarem-se mais saudáveis e a conseguirem com isso fazer transformações corporais e transformações de mindset, que para mim é o mais importante neste momento, porque eu acredito muito que se nós mudarmos o nosso mindset e a nossa forma de pensar sobre a nossa vida, digamos assim, mais tarde ou mais cedo o nosso aspecto físico vai mudar também. Quando nós queremos mudar só o aspecto físico e esquecemos de mudar o resto, fica muito difícil. E por muito que nós consigamos determinados resultados, mais tarde ou mais cedo as coisas não vão resultar e a gente volta a reganhar todo o peso que perdemos. Então o meu objetivo aqui passa um bocadinho por aí, tentar não só chamar-te a esta realidade, como também arranjar-te soluções gratuitas. Como é óbvio, depois se quiseres ter um acompanhamento mais personalizado, podes sempre mandar-me mensagem, que terei muito gosto em falar contigo para tentar perceber que problemas é que tu tens na tua vida, quais são as tuas dificuldades, para ver qual dos serviços ou produtos que eu tenho te pode ajudar da melhor forma. Portanto, se quiseres uma ajudinha, se quiseres saber o que é que eu posso ajudar-te ou como é que eu posso ajudar-te, envia-me mensagem. Então, em relação aqui à minha comunidade, ou à nossa comunidade, também fazes parte dela, esta é a aula 48, já temos aqui 47 aulas para trás gravadas, e o que é que eu fiz? Eu peguei nas 20 aulas gravadas que falam sobre emagrecimento especificamente e fiz aqui uma espécie de videobook onde eu te ensino tudo aquilo que tu precisas de saber para conseguires emagrecer com sucesso. Então, se quiseres, se, por exemplo, um dos teus problemas ou o teu grande problema for não saberes exatamente o que é que precisas de fazer para emagrecer, pá, este videobook é a solução para ti. E ele custa apenas 7€. Portanto, se quiseres adquirir este videobook, manda-me mensagem que eu terei muito gosto de te entregar. São 20 aulas, como podes ver, 20 aulas, cada um tem o seu titulozinho, prioridades da nutrição, porque é que engordamos, a balança é amiga ou má, como é que eu calculo as minhas metas nutricionais, qual é que é o melhor treino para emagrecer, whatever. Temos aqui muitos assuntos fantásticos que, se o teu problema for não saber exatamente o que é que precisas fazer, está aqui a solução e é apenas 7€. É um pequeno almoço fora que tu deixas de fazer. Okay? Na tua vida, porque isto fica para ti para sempre. E ainda tens aqui mais 4 aulas de bónus. Além disso, tens acesso depois à comunidade privada, que é onde estão todos os meus alunos, onde podes deixar todas as tuas dúvidas e partilhar todo o teu processo. Como é que isto funciona? Basicamente, tens para cada aula uma espécie de resumozinho e depois tens um link de acesso ao YouTube, carregas e vês, tá? Mas vamos ao que interessa, que é a aula de hoje. Então, os objetivos da aula de hoje, primeiro, perceber o que é qualidade nutricional, porque a gente fala muito sobre qualidade e quantidade e tal, mas o que é realmente qualidade nutricional? Algumas pessoas podem não saber. Depois, como é que a mesma, ou seja, como é que a qualidade nutricional impacta não só o corpo, mas também a nossa mente e todos os aspectos da nossa vida. Depois, a diferença entre comer só por calorias versus comer para evoluir, para progredir, para melhorarmos alguma condição que tenhamos e como fazer escolhas mais completas no nosso dia-a-dia. Então, vamos lá. O que é qualidade nutricional? Em primeiro lugar, qualidade nutricional são os alimentos que têm mais nutrientes por caloria. Ou seja, todos os alimentos têm nutrientes.
E a verdade é que não há nutrientes maus, só há nutrientes bons. Cada nutriente tem uma função no nosso corpo. Sim, o açúcar não é mau. O açúcar é um nutriente e não é porque é açúcar que é mau. Sim, o sal não é mau. O sal é essencial para a nossa vida. Se nós não tivermos sal ou sódio no nosso corpo, o que é que vai acontecer? Nós deixamos de ter tónus muscular. O sal é essencial para que a gente consiga ter tónus muscular, ou seja, para que nós consigamos fazer contrações musculares. E acredita o que é que nos acontece a nós se nós deixarmos de ter sódio? Deixamos de contrair os músculos. E um dos músculos que faz com que a gente se mantenha vivo, qual é? O coração. Então, se o coração não conseguir contrair, nós morremos. Se nós estivermos sem sal para o resto da nossa vida, nós morremos. Então o sal, que às vezes é visto como um vilão porque aumenta a pressão arterial e faz com que isso traga outros problemas de saúde, e a gente anda a tentar evitar comer sal porque o sal faz mal. O sal faz mal em quantidades excessivas. Tal como qualquer outro nutriente em quantidades excessivas faz mal. Então, o problema não é o nutriente em si, o problema é a quantidade de cada nutriente que nós consumimos. E um alimento rico, um alimento com qualidade nutricional, é um alimento que tem muitos nutrientes por unidade de caloria. Ou seja, é um alimento que tu, com poucas calorias, consegues ir buscar muitos nutrientes. Tá? E aí se chama-se densidade nutricional. E são esses nutrientes são o quê? São vitaminas, são minerais, é a fibra, são os antioxidantes, são ácidos gordos essenciais, ou seja, gorduras essenciais, como o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, por exemplo. São as proteínas, são os hidratos de carbono, são basicamente tudo o que nós consumimos a nível de nutrientes é qualidade nutricional. Claro que depois há alimentos que têm, entre aspas, componentes na sua composição, que têm ingredientes na sua composição que não são bons para a saúde, ou não promovem nada de bom para a saúde. Podem não trazer nada de mau, mas também não trazem nada de bom. Tá bem? Então, uma coisa é um ingrediente que o alimento tem, outra coisa é o nutriente. O nutriente é aquele ingrediente que, quando nós consumimos, produz qualquer coisa no nosso corpo de bom. Nós precisamos sempre ter vitaminas, nós precisamos sempre ter minerais, nós precisamos ter fibras, nós precisamos ter antioxidantes, gorduras essenciais e proteínas. São coisas super, super, super importantes para nós mantermos o nosso corpo a funcionar como deve ser. Então, esse tipo de alimentos quais são? Basicamente, são todos os alimentos que estão aqui nesta imagem. Cada um destes alimentos dá-nos determinados micronutrientes e determinados macronutrientes que são essenciais para nós podermos sobreviver. Por outro lado, a qualidade, ou o oposto da qualidade nutricional, são tudo o que são alimentos ultraprocessados. Não quer dizer que não haja alimentos processados que podem ser interessantes, porque na realidade aqui o processado ou não processado vai depender muito do que é que nós entendemos como processado ou não processado, mas na realidade um alimento processado, como a palavra fala, é o quê? É tudo o que não existe na natureza. Ou seja, se nós comermos pão, o pão já é processado. O próprio, o leite não é processado porque nós podemos tirá-lo diretamente da vaca. No entanto, o leite que nós bebemos é processado. Ele não é um leite natural, normal, que a gente tira da vaca e bebe. Ele já levou ali alguns processos, ok? Sei lá, comer um hambúrguer é processado. Mesmo que seja só carne picada, nós já processamos aquela carne picada não existe na natureza. Tá? Então, nem sempre os alimentos processados são maus. Depende dos ingredientes que eles possam ter. Tá bem? Então, é super importante nós também percebermos isto. Eu coloquei aqui ultraprocessados porque sofrem vários processos de processamento. Mas, mesmo assim, há alimentos ultraprocessados que até podem ser nutritivos. Tá? Porque podem ser, enriquecidos com muitas vitaminas, com muitos minerais, com proteínas, com gorduras boas, com fibras, com antioxidantes. Então, nesse caso, esse alimento passa a ser bom. O problema é quando o alimento é ultraprocessado, está carregadinho de calorias, são super saborosos ou não, isso já não interessa muito, mas são vazios nutricionalmente. Ou seja, nutricionalmente, para a quantidade de calorias que têm, não nos entregam grande coisa.
digamos assim. E claro que são estes tipos de alimentos. O que é que nós temos que perceber aqui? Que é, não quer dizer que, por exemplo, esta batata cozida é nutricionalmente melhor do que esta batata frita. Porquê? Porque tem mais nutrientes por unidade de caloria. É batata, sim, mas esta é cozida e esta é frita. Quando ela foi frita, foi-lhe adicionadas gorduras que já não são gorduras essenciais, são gorduras que depois de aquecidas, por muito que tenham sido fritas em azeite, o azeite depois de aquecido, ele perde parte das suas qualidades nutricionais de gorduras boas. Então ele torna-se uma gordura má, entre aspas, torna-se uma gordura que não nos vai acrescentar nada do ponto de vista de benefícios para o nosso corpo. E isso quer dizer o quê? Que a batata cozida, que tinha determinada quantidade de nutrientes para aquela quantidade de calorias, depois de frita, ela até pode ter os mesmos nutrientes, mas vai ter muito mais calorias. Então ela deixa de ser um alimento com uma densidade nutricional muito alta e passa a ser um alimento com uma densidade calórica muito alta. Então ele muda aqui a relação de qualidade nutricional. Apesar de ser o mesmo alimento, ele foi confeccionado de formas diferentes e isso faz com que ele perca um pouco da sua densidade nutricional. Porque agora, para a mesma quantidade de qualidade nutricional, ele vai ter mais calorias. Então ele passou a ser um alimento que se calhar não é tão interessante. Quer dizer com isso que tu vais deixar de poder comê-lo? Não. Tá? Mas isso não é sobre... a aula de hoje não é sobre isso. Tá? Então, eu quero é que tu entendas o que é que quer dizer qualidade nutricional e o que é que quer dizer não qualidade nutricional, está bem? Este é o ponto. Qualidade nutricional é um alimento ter o mínimo possível de calorias para o máximo possível de nutrientes essenciais à nossa vida, digamos assim. Então, o que é que importa mais? Quantidades, ou seja, o número total de calorias, ou qualidade, ou seja, o número total de nutrientes. E isto vê-se grandes batalhas nas redes sociais, no Instagram, TikToks e tudo por aí, sobre o que é mais importante. É controlares a quantidade de calorias que comes ou é controlares a qualidade das calorias que comes? Porque, e aqui entra a primeira pergunta, que é ver o contexto. Qual é o contexto? Qual é o teu objetivo? Se o teu objetivo for pura e simplesmente perder peso, a quantidade é mais importante do que a qualidade, ok? Se o teu objetivo for apenas perder peso, se o teu objetivo for apenas saúde, a qualidade já ganha mais importância. Porquê? Porque tu até podes comer poucas calorias, mas se comeres poucas calorias com má qualidade, tu vais ser um magro doente. Ou vais ser uma pessoa leve doente. Se tu comeres mais calorias, mas com boa qualidade, tu até podes ter um bocadinho de excesso de peso, mas teres mais saúde do que o magro doente. No entanto, se tu comeres muito mais calorias do que precisas, mas com muita qualidade nutricional, tu vais ser um obeso doente também. Então, uma coisa não invalida a outra. Tá? No entanto, é importante perceber que a qualidade tem o seu impacto na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Então, calorias controlam o peso do teu corpo. Ou seja, é a quantidade de calorias que tu consomes por dia que definem se tu és uma pessoa pesada ou uma pessoa leve. E entendam aqui uma coisa. Vejam bem os conceitos que eu usei. Uma pessoa pesada ou uma pessoa leve. Eu não disse uma pessoa com músculo ou uma pessoa magra. Eu disse uma pessoa pesada e uma pessoa leve. Porque pesado é diferente de ter músculo e leve é diferente de ser magra. Uma pessoa pode ser leve porque pesa pouco, mas é gorda porque tem muita gordura em relação ao músculo que tem. E uma pessoa pode ser pesada e ser musculada, ou seja, pode ser pesada e magra porque a quantidade de peso que tem a mais é peso de massa muscular. E não é gorda porque tem os níveis de gordura baixos. Então, são dois conceitos que eu gostava que tu metesses na cabeça. Uma coisa é ser pesado, outra coisa é ser gordo. Uma coisa é ser magro, outra coisa é ser leve. E as calorias, a única coisa que fazem é definir o teu peso corporal. Ou seja, definem se tu és pesado ou se tu és leve. Ponto. Tá?
As calorias é isto que fazem. Porque fazem com que tu, se tu comeres mais calorias, tu vais criar mais tecidos, sejam eles de gordura ou de músculo. Se tu comeres menos calorias, tu vais destruir mais tecidos, sejam eles de gordura ou de músculo. Tá? Depois, os macronutrientes, ou seja, a qualidade dos macronutrientes que tu consomes, se comes mais proteínas, se comes mais gorduras, se comes mais hidratos, controlam a qualidade do teu peso. E agora sim, comer os macronutrientes certos vai fazer com que tu sejas mais musculado ou sejas mais gordo. Ou seja, acumules mais gordura ou acumules mais massa muscular. Ou, se tu estiveres em déficit calórico, percas mais gordura no processo ou percas mais massa muscular no processo. Tá? Então, calorias definem se és pesado ou se és leve, macronutrientes definem se tu tens mais gordura ou menos gordura. Ora, por outra, mais gordura ou mais músculo. Ou menos gordura ou menos músculo. Definem a qualidade do teu peso corporal. E os micronutrientes o que é que fazem? O que é que são micronutrientes? Tudo o que seja vitaminas e minerais. Tá? O que é que os micronutrientes fazem? Controlam o teu bem-estar e a tua saúde geral. Ou seja, tu até podes ter uma qualidade de peso corporal excelente, porque tens mais músculo e menos gordura, mas se tu não estiveres a consumir os teus micronutrientes essenciais, o teu bem-estar e a tua saúde podem estar em risco. Ok? Isto porquê? Porque as calorias dão-te uma resposta rápida. O corpo responde rapidamente às calorias. O corpo responde mais ou menos rápido aos macronutrientes, mas o corpo responde devagar aos micronutrientes. Porquê? Porque nós temos capacidade de acumular micronutrientes no nosso corpo. Okay? Por exemplo, a dispensa do nosso corpo em relação ao cálcio é os ossos. Sempre que nós precisamos de usar o mineral cálcio para qualquer coisa no nosso corpo, nós, se não consumirmos da dieta, vamos buscar aos nossos ossos. Por isso é que, com o passar dos anos, nós temos tendência a perder qualidade óssea. Porquê? Porque, a partir de determinada altura, o nosso corpo tem menos capacidade de fixar cálcio nos ossos. Perdemos capacidade de o fazer. E se a nossa dieta não for boa a nível de qualidade de cálcio, por exemplo, o nosso corpo aos poucos vai buscar cálcio aos ossos. Então nós temos menos capacidade de fixar, mas estamos a ir buscar mais aos ossos. O que é que vai acontecer? O osso cada vez fica mais fraco, cada vez fica mais poroso. Osteoporose, poroso. E aumentamos a probabilidade de fraturas ósseas. Então, o nosso corpo tem capacidade de reter os micronutrientes de alguma forma. Nós temos várias formas de armazenar os nossos micronutrientes, seja o cálcio, seja o sal, seja o potássio, seja o ferro, seja o que for. Tá? Nós temos capacidade de os armazenar no nosso corpo. Então, se nós tivermos uma dieta em que durante uma semana não consumimos determinados micronutrientes, o corpo se calhar não vai sentir diferença. Mas se nós tivermos 2, 3, 4 meses seguidos a fazê-lo, nós vamos começar a colocar a nossa saúde em risco. E com isso o nosso bem-estar também. Porque uma pessoa não saudável não é uma pessoa que está bem. Nem mentalmente, nem fisicamente. Então, por muito bem que estejamos a consumir os macronutrientes, por muito bem que estejamos a consumir a proteína, as gorduras e os hidratos nas quantidades certas e as calorias nas quantidades certas, se nós não estivermos a ter um mínimo controle sobre os micronutrientes que consumimos, mais tarde ou mais cedo podemos vir a ter problemas. Porque vai chegar uma altura que nós não vamos ter determinados micronutrientes. E este é um dos grandes problemas de pessoas que fazem dietas que só comem sempre a mesma coisa. Só como frango, arroz e brócolis em todas as refeições. Porque eu vi que o bodybuilder fazia assim, eu como só frango, arroz e brócolis. O frango, o arroz e o brócolis não têm todos os minerais nem todas as vitaminas que tu precisas para te manteres vivo. Então, isto até pode resultar durante um determinado tempo, e aí depende das reservas que tu tens de cada um dos micronutrientes no teu corpo, isto até pode resultar durante um tempo, mas vai chegar uma altura que tu vais sentir cansaço, que tu vais sentir mal-estar, que tu vais começar a ter algum tipo de problemas, vais ter alguns sintomas, que é o corpo a dar-te um sinal e a dizer-te assim, oh Manel,
olha que tu estás-me a faltar aqui com qualquer coisa. E por isso é que a variedade nutricional é super importante. Ou tu teres uma dieta de frango, arroz e brócolis apenas, mas complementares com algum tipo de suplementação que te traz todos esses outros minerais e vitaminas que tu vais precisar para o teu dia a dia. Caso contrário, tu não vais aguentar. Então, isto é bom que tu entendas. Tá? Espero que tenha conseguido passar de alguma forma a mensagem. E esta é a importância das quantidades, das macro necessidades e das micro necessidades. É importante termos tudo. Ok? Então, a quantidade importa, sim, mas as calorias controlam apenas o peso corporal, mas é a qualidade nutricional, seja ela a nível de macronutrientes e de micronutrientes, que controla tudo o resto. Ou seja, controla-te a saúde, a energia, o rendimento físico, o humor, a saciedade e a qualidade do teu peso. Tá? E isto, faz um print a isto, porque isto é super, super, super importante. Porque o que a maior parte das pessoas se preocupa é em comer simplesmente menos. E eu não estou a dizer que a pessoa só se deve preocupar em comer com qualidade, mas tem que ter sempre um bocadinho das duas. Porque comer só qualidade sem se preocupar com a quantidade, não vais emagrecer. Até podes ganhar peso. Mas preocupares só com a quantidade e não te preocupares com a qualidade, até podes perder peso. Mas não vai ser um peso de qualidade. Nem te vais sentir bem a nível de saúde, nem bem a nível mental, nem bem a nível estético. Porque vais chegar ao fim e dizer assim, epá, realmente até perdi 20 quilos. Mas porra, parece que falta aqui qualquer coisa, ainda tenho aqui esta barriguinha. Pois é, perdeste muito provavelmente muita massa muscular durante o processo. E sabes o pior? É que o teu metabolismo baixou tanto que tu agora não vais conseguir manter esse peso porque é impossível tu comeres só essas calorias. O que é que vai acontecer? Mais tarde ou mais cedo ficas farto, vais voltar a comer o que comias e vais reganhar o peso. Mas quando reganhares esse peso, o que é que vai acontecer? O músculo que tu perdeste quando perdeste peso não vai voltar só porque ganhaste peso. Até volta um bocadinho, mas não é nada significativo. E é por isso que é tão importante a gente então incluir os treinos, a atividade física na nossa rotina. Tá? Então, quais são os impactos que a qualidade nutricional tem na nossa vida? Já falei aqui de alguns exemplos, mas agora vamos especificamente. Então, impactos primeiro na transformação física. Mais proteína aumenta a quantidade do nosso músculo, ou pelo menos ajuda-nos a manter a massa muscular. Então, se nós fizermos uma dieta em que a proteína é super baixa, nós vamos aumentar a probabilidade de perda de músculo. Principalmente se isso não for associado a um treino de resistência, um treino de força. Não é um treino de resistência, desculpem. Eu queria dizer um treino de resistência, que é resistências externas que fazem com que a gente tenha que vencer aquela resistência. Mas na realidade não é treino de resistência no sentido de correr. Um treino de corrida é um treino que lhes dá resistência muscular, digamos assim. Não é um treino de resistência muscular, é um treino de força muscular, que é um treino onde exige que a gente faça poucas vezes com muita carga. Tá? Então, mais proteína ajuda-nos a manter a massa muscular. Mais fibra ajuda-nos a melhorar a saciedade e a ter um melhor trânsito intestinal, porque as fibras alimentam as nossas bactérias. As nossas bactérias que fazem a flora intestinal funcionar como deve ser. E se nós não dermos quantidade de fibra adequada, essas bactérias podem não ser tão eficientes a fazer a digestão, por exemplo. E isso vai impactar em tudo o resto. Porque a dieta não é só aquilo que tu metes para dentro, é aquilo que tu absorves. Porque uma coisa é o que metes dentro da boca, que entra no teu corpo, outra coisa é aquilo que realmente é absorvido. E são essas bactérias que fazem essa absorção no nosso intestino, tá? Ou que ajudam. Claro que depois tem todos os outros processos, mas a fibra ajuda nesse processo, não só na saciedade, mas também na absorção dos alimentos. E depois, água. Micronutrientes, desculpem. Mais micronutrientes melhoram o nosso metabolismo e a saúde. Porquê? Lá está, porque cada micronutriente é responsável por várias funções do nosso corpo. Se nós não os tivermos na nossa quantidade suficiente, parte dessas funções ficam deficientes. E ao ficarem deficientes, nós vamos atrasar o nosso metabolismo, vamos piorar a nossa saúde. E ao fazermos isso, vamos piorar a nossa transformação física. Então, qualidade nutricional, o que é que nos dá? Melhora a nossa gestão da fome,
diminui a nossa compulsão alimentar e dá-nos mais qualidade de vida. Tá? Depois, impacto dentro da saúde geral do nosso corpo. Regulação hormonal. Gorduras essenciais, como o ômega 3, por exemplo, são essenciais para uma boa regulação hormonal. Nós, para produzirmos hormonas, precisamos de ter gordura. Por isso é que existem níveis mínimos de gordura a ser consumidos na nossa dieta. Normalmente anda ali em 0,5 gramas por cada quilo do nosso peso corporal de gorduras saudáveis. Tá? Se nós não tivermos gordura na quantidade certa, determinadas hormonas deixam de ser produzidas. Não é por acaso que mulheres com níveis de gordura muito baixos, como as mulheres que vão competir em culturismo, por exemplo, a maior parte delas deixa de ter menstruação. Porquê que deixa de ter menstruação? Porque o corpo sente que os níveis de gordura estão tão baixos que ele vai escolher quais são as hormonas que deixam de ser produzidas, que são aquelas menos importantes, digamos assim, em detrimento daquelas que são importantes para a nossa sobrevivência. E as hormonas sexuais que fazem com que a mulher possa ter o período menstrual, cujo objetivo principal é dar à luz, é ter bebés, deixa de ser um fator principal porque agora a gordura da mulher está num nível tão baixo que o corpo está em modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência para o corpo é mais importante do que o modo de reprodução. Então as hormonas responsáveis pela reprodução, que desencadeiam o tal ciclo menstrual, que fazem a menstruação, deixam de ser importantes para serem produzidas. Visto que eu tenho um combustível que é quantidade de gordura no corpo tão baixo, o corpo vai ter que escolher. Continua a produzir hormonas sexuais ou vou produzir hormonas que me permitem sobreviver? Como a hormona o cortisol, por exemplo, que é a hormona do stress, que é a hormona que nos mantém ativos. Então, elas deixam, e eles também, se tiverem níveis muito baixos, deixam de produzir as hormonas responsáveis pela parte sexual. Okay? Então, isto tem um impacto direto na saúde. Fortalecimento do sistema imunitário. A mesma coisa. Nós precisamos de determinados micronutrientes para que o nosso sistema imunitário possa funcionar como deve ser. Se nós estamos muito tempo sem fornecer esses micronutrientes, por exemplo, vitamina C, nós começamos a ficar mais deficitários no nosso sistema imunitário. Ele começa a funcionar pior. Ele começa a permitir outros agentes externos de entrarem no nosso corpo sem nós nos apercebermos. Nós começamos a aumentar o risco de ter determinado tipo de doenças que não teríamos se estivéssemos a comer com a qualidade que deveríamos. Terceiro ponto, melhoria da concentração e raciocínio. Se nós comermos com mais qualidade nutricional, o nosso cérebro vai funcionar melhor. Quando o nosso cérebro gosta de trabalhar com açúcar, mas se nós damos açúcar a mais ao nosso cérebro, o que vai acontecer é que ele fica tão louco com a quantidade de açúcar que sente que não tem que se esforçar, por exemplo. Então a nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de memorização, de raciocínio, de atenção diminui. Okay? Apoio à digestão, pele, ossos e articulações. Como eu falei há pouco, se nós não consumirmos cálcio suficiente, vitamina D suficiente, o nosso corpo, a nível ósseo, vai começar a ficar mais fragilizado. Tá? O mesmo é para a pele, como os aminoácidos que são responsáveis pela parte da elasticidade da pele. Lá está. Não, eu tenho aqui este cremezinho que é muito bom para a pele, hidrata a pele muito bem. Pessoal, por muito que tu metas o creme mais caro do mundo, fantástico para deixar a tua pele mais elástica, mais jovem, mais rejuvenescida, se tu não deres ao teu corpo os nutrientes que ele precisa para fazer a regeneração dos tecidos da pele, tu vais continuar com uma pele de merda. Vai estar melhor do que se não tivesses posto o creme. Esteticamente, aparentemente, sim. Mas na realidade, vale muito mais tu beberes quantidades de água boa, quantidades de proteína boa e, se calhar, menos quantidade de açúcar, do que estares a gastar esse dinheiro todo com os cremes. Porque isso vai ser praticamente só estético. Tá? Então, é disto que se trata. E isto, a qualidade nutricional, impacta diretamente
nestes 4 pontos a nível de saúde geral. A nível de performance, uma boa qualidade nutricional dá-te mais energia para treinar. Porquê? Porque se tu consumires dos hidratos de carbono que consomes, se tu só consumires açúcar, o que é que vai acontecer? Quando nós temos um pico de açúcar na nossa dieta, o que há é um pico de energia a entrar na nossa corrente sanguínea. E o nosso corpo funciona sempre assim. Quando nós temos um pico alto de uma determinada coisa, a seguir temos um pico baixo dessa mesma coisa. E se nós queremos ter uma performance física, a não ser que ela dure só 20 ou 30 segundos, se nós queremos ter uma performance física de um treino que vai demorar 1 hora, 30 minutos, 45 minutos, nós queremos que os níveis de energia estejam lá em cima durante esses vários minutos. E não que ele suba para depois descer. Senão tu vais ter aquela quebra de energia antes do treino terminar. E a tua performance desce. Até pode ter subido no início do treino, mas desce no fim. Porquê? Porque a escolha nutricional que tu fizeste, da qualidade, não da quantidade, mas da qualidade, não te permitiu ter um nível de energia alto o tempo todo. Porque se calhar comeste demasiado açúcar, deu-te um pico de energia que depois rapidamente baixou. E tu queres que a energia vá entrando no teu corpo aos poucos, ou seja, que a absorção seja mais lenta, e isso faz com que tu tenhas uma subida lenta de energia e se mantenha lá em cima e só depois começa a descer. E quando ele começa a descer, tu comes mais uma refeição de lenta absorção e não de pico glicémia. Claro que se tu estiveres numa prova de ciclismo de 5 horas, como os gajos que vão para a Volta à França, tu não vais fazer uma refeição de alimentos de lenta absorção enquanto estás a pedalar, porque isso não é interessante do ponto de vista da digestão, por exemplo. Tu não vais querer meter parte do sangue a fazer a digestão quando precisas naquele momento do sangue para fazer contrações musculares. E aí sim, tu vês-te obrigado, digamos assim, a consumir alimentos de rápida absorção, de energia rápida. E ficas dependente deles depois até ao final da prova. Por isso é que quanto maior for a distância ou maior for o tempo da prova, mais baixa vai ser a tua intensidade, para te permitir usar as tuas fontes de energia mais lentas, que são a gordura. Ok? Então, a performance física tem relação direta com a qualidade nutricional. Melhora a tua recuperação, porque repara, se tu não te preocupares com qual é a qualidade alimentar que tu vais fazer, a tua recuperação física pode demorar mais tempo. Nós sabemos que depois de uma prova que exige um grande gasto calórico, por exemplo, andar de bicicleta, como eu costumo fazer, depois de eu andar de bicicleta 3 horas em que eu tive um gasto calórico gigante, se eu à tarde quiser ir fazer outro tipo de atividade física, convém que eu recupere o mais rápido possível daquela atividade física inicial. E qual é a melhor forma de o fazer? É aqui que entra o açúcar. Um pico de insulina rápido para haver rápida reposição de energia dentro das minhas células. Tá? Que estão famintas, estão com fome. Então, se ali eu disse que o açúcar podia ser mau, aqui eu digo que o açúcar pode ser bom. Mas que lá está. Depende do tipo de recuperação muscular que tu queres fazer e depende do contexto. Porque se tu treinas hoje e só vais treinar amanhã, aí não há necessidade de tu teres um pico rápido de absorção de energia. Tu podes ter uma lenta absorção de energia. Mas, por exemplo, o timing em que tu consomes a proteína, se tu não tiveres nenhuma proteína a correr na tua corrente sanguínea, digamos assim, os aminoácidos, o que vai acontecer é que tu estás a atrasar a tua recuperação dos tecidos musculares danificados. E quanto mais tu atrasas isso, pior vai ser a tua recuperação dos tecidos musculares. Tá? O mesmo é para quem teve algum tipo de lesões de fraturas ósseas e tudo mais. A qualidade da comida que tu consomes pode-te ajudar ou não a melhorar essa calcificação novamente do osso, por exemplo. Tá? Foco e resistência, como eu falei há pouco, quando nós consumimos alimentos de rápida absorção, normalmente o açúcar, nós estamos a dizer ao nosso cérebro que ele não tem que se esforçar para determinada ação, porque ele tem ali a energia que gosta de forma facilitada. Então, normalmente, quem come muito açúcar e vai para uma prova de raciocínio lógico ou uma prova de memorização, tem tendência a ter menos performance nesses casos. Por isso é que há muita gente que diz que o jejum intermitente os ajuda a manter o foco, porque como o cérebro está sedento de querer energia, ele sente que tem que se focar e concentrar melhor
para realizar aquela tarefa, porque ele sabe que quando realizar aquela tarefa a gente lhes vai dar então a comida. Pode parecer um contrassenso, mas é muito assim que o cérebro funciona. Então o nosso foco, a nossa resistência depende muito da qualidade nutricional que nós consumimos. Então, evitar quedas de rendimento por falta de micronutrientes faz com que a qualidade nutricional seja essencial também para manter a performance física. Saúde psicológica. A nutrição afeta diretamente o cérebro. Pronto, já falámos um bocadinho sobre isso, sobre quão o cérebro gosta de açúcares e quão, se tu deres sempre açúcar ao teu cérebro como forma de recompensa, digamos assim, e é isto muito o que acontece com a maior parte das pessoas quando usa a alimentação ou as escolhas alimentares para repor os seus níveis de dopamina, os seus níveis de felicidade no corpo, tem um bocadinho a ver com isto, que é, o nosso corpo gosta muito de açúcar, e sempre que nós damos açúcar ao nosso corpo, o nosso cérebro recompensa-nos com 2, 3 segundinhos de felicidade. E quando nós estamos muito em baixo psicologicamente, o que é que acontece? Nós inconscientemente vamos procurar alimentos ricos em açúcares ou gorduras saturadas, porque sabemos inconscientemente que se as metermos dentro do nosso corpo, o cérebro nos vai dizer: pá, ainda bem que me deste isso, era mesmo que isso que eu precisava. Mas na realidade não era. E se nós percebermos isto, nós conseguimos ser mais fortes para arranjar estratégias para perceber, espera lá, o cérebro está-me a pedir esta porcaria porque eu estou em baixo hoje. Mas eu sei que se comer esta porcaria até posso ficar 2 segundos bem, mas depois vou ficar 2 horas mal. Então o que é que me vale eu comer isto agora? E é um bocadinho por aí que isso ajuda na parte da saúde psicológica. Açúcar e comida processada cria maior dependência emocional, lá está, por causa disso que eu falei. Alimentos nutritivos estabilizam o humor, reduzem a ansiedade e melhoram a clareza mental. Lá está. Se o nosso cérebro começar a deixar de se habituar que sempre que está em baixo precisa de açúcar, nós deixamos de lhe dar açúcar e ele vai começar a arranjar outras estratégias para conseguir ficar no modo de cima. Então, isso, ou seja, é não lhe dar aquilo que lhe facilita, ele tem que lutar pelas coisas, e quando nós lutamos pelas coisas e conseguimos alcançar, dá-nos uma sensação de desejo maior, e isso vai melhorar todos os nossos aspectos da vida, a nível de humor, ansiedade e clareza mental. Então, o que comes afeta o como pensas e como te sentes, e isto aqui, isto é uma verdade, eu acho que isto é uma verdade absoluta, okay? Que é, diz-me, como havia uma frase, como é que era? Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Tem muito a ver com isto, que é quando nós somos pessoas que escolhemos apenas alimentos não é desnutridos, alimentos pouco nutritivos, na maior parte das vezes essa pessoa é uma pessoa que não consegue ter foco, o humor está em baixo, é uma pessoa que anda sempre cansada, é uma pessoa sem energia, é uma pessoa com excesso de peso, é uma pessoa que não luta pelos objetivos que decidiu ter na vida, é uma pessoa que arranja mais desculpas do que procura soluções, e isto por causa disto tudo, da parte psicológica que está aqui a ser afetada. Então, alguns exemplos práticos do que tu podes, entre aspas, mudar a nível da alimentação. Um iogurte natural com fruta é muito melhor do que um iogurte de sabores frutados. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Este já levou aqui vários processos que possivelmente lhe tiraram alguns nutrientes e adicionaram outros nutrientes que só meteram calorias e não dão parte nutritiva. Tá? Aqui não. Aqui é um iogurte natural, que é feito diretamente da parte natural do leite, e depois de uma fruta natural. É processado também? É, porque ele não existe na natureza. Tu não vês iogurte natural com fruta. Nunca vês. Na natureza isso não existe. Mas tem menos processos químicos aqui juntos e tem todos os nutrientes do próprio iogurte e da própria fruta. Aqui não. Aqui se calhar leva ali uma cenazita que dá sabor de frutado, mas a parte dos nutrientes da fruta se calhar nem lá estão. Tá? Pão integral versus pão branco. Qual é a grande diferença aqui? O pão integral, se for integral a sério, porque hoje em dia já ouvi dizer que faz pão integral só porque se mete a farinha branca com corantes castanhos para parecer que é integral. Pão integral é o quê? É um pão que a farinha não foi tão processada, ou seja, ainda tem lá muito da sua fibra. E a fibra faz depois todos esses benefícios a nível de digestibilidade. Então, pão integral acaba por ser sempre um bocadinho melhor e mais nutritivo do que o pão branco. Batatas no forno são muito mais nutritivas do que batatas fritas. Foi logo o primeiro exemplo que eu dei
logo no início da aula. Então, não se trata de cortar tudo, trata-se de melhorar a qualidade da maior parte das tuas escolhas e usar a regra dos 80-20, que foi logo o que eu disse também no início. Não tens que deixar de comer alimentos pouco nutritivos, tens é que passar a comer mais dos alimentos nutritivos e menos dos alimentos não nutritivos, porque os alimentos não nutritivos também te ajudam a manter estou a apontar para a cabeça, mas queria dizer a manter o teu processo consistente. Porquê? Porque dão-te algum prazer, não é? Dão-te algum prazer. Tu não podes estar dependente do prazer que eles dão para conseguires fazer as coisas. E por isso a regra dos 80-20. 80% do que tu sabes que precisas de comer, 20% daquilo que tu gostas de comer. Quando se faz ao contrário, é que é uma chatice danada. Então, resumindo, quantidade importa, é super importante, mas a qualidade é que transforma a tua vida, o teu corpo, a tua saúde. Tá? Mais energia, mais saúde, mais bem-estar. O teu corpo sente tudo aquilo que escolhes colocar no prato. Então, mais uma vez, diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Dir-te-ei quais são as tuas escolhas, quais são os teus problemas da vida, porque é que tu estás com todos esses stresses. Não é a dieta, não é a nutrição serve para viver melhor. Então, nós devemos olhar para a parte alimentar, para a parte nutricional, como um caminho para sermos melhores, para termos mais saúde, para termos mais foco, para termos mais energia, para termos um aspecto físico melhor, para nos sentirmos melhor connosco próprios. Porque normalmente quando nós melhoramos a nossa qualidade nutricional, e basta fazer a regra dos 80-20, nós temos transformações reais. Agora, tens duas hipóteses. Ou metes tudo isto em prática sozinho e começas a ter esses cuidados todos sozinhos dentro da parte alimentar, ou entras na 5ª edição do Desafio Minicut. Basicamente é um desafio de 4 semanas que vai ter como objetivo reduzir a gordura acumulada, sair de um platô, recuperar a motivação com resultados visíveis e fazer tudo isto de forma eficiente e com acompanhamento da minha parte. Acompanhamento personalizado e aqui a ideia é tu teres um acompanhamento do treino, da nutrição, da monitorização do teu processo e um apoio diário dentro da comunidade de pessoas que vão ter todas o mesmo objetivo que tu, que é emagrecer. Este desafio, o Desafio Minicut, vai agora para a 5ª edição e lá está, é um desafio que tem 4 semanas, que tem estes objetivos e vou-te ajudar nisto, ok? Inclusive ajudar-te a criar a rotinas que tu sabes que precisas há 50 anos e ainda não colocaste em prática. Tá? Então, isto vai-te permitir depois teres resultados reais, com foco e um método que resulta. Tá? Este Minicut já ajudou dezenas de pessoas a conseguir emagrecer. Então, tenho uma oferta exclusiva para ti. Primeiro, o desafio vai começar no dia 9, ou seja, começa já segunda-feira, porque eu estou a gravar isto, mas este episódio vai sair no dia 7. Dia 7 é sábado, isto começa na segunda-feira. Portanto, tens 2 dias. São apenas 20 vagas e neste momento eu não sei quantas vagas há livres. Quer dizer, neste momento que eu estou a gravar, eu posso dizer que ainda temos 17 vagas, salvo erro. Ainda temos 17 vagas. Mas são só 20, está bem? Então, para os primeiros 10 inscritos, que eu não sei se ainda é o caso ou não, se calhar já esta promoção já passou, mas de qualquer forma eu vou deixá-la aqui. Até porque se tu estás a ver esta aula, diz-me, quando vires esta aula, usa comigo o cupom desafio. Diz-me, estive a ver a aula, não sei se ainda se já passaram os primeiros 10 inscritos, mas estive a ver a aula e disseste-me para eu ter um desconto de 10 euros para eu te dizer desafio. Então diz-me, quero me inscrever para o Desafio Minicut ou quero saber como é que funciona e eu vi a tua aula onde tu disseste para eu te dar um cupom desafio. Tá? E mesmo que já não sejam os 10 primeiros inscritos, como estiveste aqui a ver a aula, eu vou-te dar na mesma aos 10 euros de desconto. Tá? Tens é que me dizer esta palavra mágica, senão eu vou assumir que tu vieste de outro sítio e não te vou dar esses descontos, está bem? Depois vais ter acesso gratuito ao meu desafio de 21 dias, do zero à tua melhor forma, que é um desafio que te ajuda a perceber como é que tu podes montar a tua rede de hábitos, e a oferta do videobook Tudo o que precisas para saber sobre emagrecimento, que é aquele videobook que eu falei no início da aula que custa 7 euros. Então, este desafio custa 10 euros, este videobook custa 7 euros, como tu viste há bocado no início da aula, e eu ainda te dou mais 10 euros de desconto imediato
se me disseres que vens por parte do cupom desafio. Então, este desafio Minicut tem 10, 10, 7. Tem 27 euros de desconto se tu vieres direto desta aula. Tá? Então, esta é a tua oportunidade de começares com estratégia, apoio e clareza. E isto é só para os 10 primeiros inscritos ou para se tu vieres direto desta gravação da aula. Tá? Então, se quiseres garantir uma destas 20 vagas, fala comigo agora. Não deixes para amanhã. Esse é outro problema que nós temos. Procrastinar. Daqui a um bocadinho já faço. Não. E quando dás por ti, passou. Então, esta é uma oportunidade brutal que vai ter aqui 27 euros de desconto. 10 mais 10 mais 7. Para tu mudares a tua vida. Tá? Acho que isto não é a melhor forma de tu começares ou recomeçares aqui o processo de verão. Tá? Então, alguma dúvida que tenhas, já sabes, a aula hoje foi em formato indiferido. Deixa nos comentários alguma dúvida que tenhas, que eu terei muito gosto em responder-te, ou envia-me no WhatsApp, ou envia-me no Instagram. Tá? Espero que esta aula tenha acrescentado alguma coisa de valor para ti. Vemo-nos na próxima aula. Até já.